Pode mentorar, pode mentorar. Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Mentorar. Eu sou a Babi Chaves e hoje eu estou aqui com ela, que é Growth Director na Be & Partners. Érica Priscila, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. A gente já tá tomando vinho. É sexta-feira, né, gente? Fim do dia, são agora 19h39, então acho que a gente Horário já pode, de Brasília. inclusive, fazer um brinde para começar o nosso Pode Mentorar. Seja muito bem-vinda. E pra gente começar, eu quero que você conte um pouquinho da Priscila. Olha, gente, ato falho. Eu agora nome Érica Priscila. Tem hora que eu chamo de Érica, hora de Priscila. É que a Priscila é meu alter ego, né? Érica até a meia-noite. Ah, então, tá cedo ainda pra Priscila. Mas eu quero que você conte um pouquinho de você, da sua história. Um resumão, assim. Um resumão, vamos lá. Eu sou paulista, mas acho que muita gente, quando ouvir, vai perguntar de onde é meu sotaque. Eu tenho um péssimo hábito de pegar o sotaque de lugares e amigos, né? Então, eu tenho muitos amigos gaúchos, tenho muitos... O meu pai e a minha mãe moram em Minas Gerais, mas o meu pai é mineiro, minha mãe é carioca. Então, eu cresci, apesar de ser uma paulistana, sendo criada por um mineiro e uma carioca. E aí, meus pais me chamam de mineroca. E aí, cara, eu venho de uma família super humilde. E eu estudei muito, né? Acho que o meu pai e a minha mãe são a minha base, o meu alicerce para eu ter conquistado tudo que eu conquistei. E eles sempre me disseram, se você quiser ser alguém na vida, você precisa estudar muito. E foi o que eu fiz. Eu estudei muito, batalhei muito, trabalhei assim em muitos lugares que vão dando a nossa base pra gente ser quem a gente é. Eu costumo dizer também que não dá pra gente ter hoje as atitudes de ontem e esperar um resultado diferente amanhã, né? Nossa. Então, pra gente querer algo na vida, a gente precisa ser o agente de transformação da nossa própria vida, né? Sim, com certeza. E como é que foi a tua entrada no mercado de trabalho? Como é que você começou? Cara, é engraçado. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Eu tava no primeiro colegial, se não me engano. E naquela época, a gente tem uma idade muito parecida, né, Babi? Você lembra que tinha um tênis que todas as meninas da nossa idade queriam, que chamava Mary Jane? Ah, eu tinha. Eu queria um Mary Jane. E eu tenho 2 irmãs. Skatista. Chamei meu pai e minha mãe e falei, quero um Mary Jane de presente. Meu pai e minha mãe falou, mas se a gente der pra você, a gente tem que dar para suas 2 irmãs. Sacanagem, né? Eles que fazem o filho e você que se ferra. E eu sou do meio, né? Ou seja, aí eles falaram, não dá. E aí surgiu uma oportunidade para eu trabalhar numa corretora de seguros. E este foi o primeiro emprego da Érica Priscila. Eu trabalhei 3 anos numa corretora de Com seguros. 15 anos? Com 15 anos. Então, ontem a gente saiu pra jantar, a gente tava falando que você vendeu seguro, foi com 15 anos? Foi com 15 anos. Gente! E aí, depois disso, as coisas aconteceram muito naturalmente, né? Aí, aos 18 anos, aí você começa a pensar o que você quer fazer da vida, o que você, de fato, busca de profissão. E aí, eu fiz propaganda e marketing de formação, né? Era muito difícil achar uma universidade naquela época que tinha o curso de propaganda e marketing, porque normalmente todas as universidades elas são muito mais voltadas e drivadas para publicidade e propaganda. E aí tinha a Unip e, se eu não me engano, o Mackenzie com propaganda e marketing. E, obviamente, eu tinha que pagar a minha universidade, né? Meus pais me proporcionavam casa, comida, roupa lavada. O resto é contigo, né? E aí eu fiz Unip e foi, assim, um grande aprendizado, porque você começa a enxergar o mercado sob uma ótica diferente, né? E aí você entra no seu primeiro estágio em agência e foi muito legal. Inclusive, teve o Próxima, que é um evento do mercado de publicidade, rolou há um mês, 2 meses atrás, mais ou menos, e eu encontrei o cara que me botou nesse mercado. O nome dele, inclusive, se você ouvir, Daniel Caminitz, um beijo. A gente se encontrou lá e ele olhou assim pra mim e falou, fui eu que te botei nesse mercado, né, Érica? Eu falei, cara, foi. Ele me contratou para trabalhar numa agência que chama Insight Media, num projeto que chamava Compara Ofertas. E ali fiquei um tempo, foi minha primeira experiência trabalhando em agência, efetivamente trabalhando com comunicação.
E estou aí em agências e nesse universo até hoje, mas no meio do caminho eu fiz uma pausa na publicidade, que não chega a ser uma pausa na publicidade, mas eu trabalhei com pós-produção numa empresa que chama Black House FX. Fiquei 1 ano trabalhando com pós. Eu falei, cara, eu entendi que eu gosto de agência. É o meu lugar, é o meu mercado. E aí, sigo em agências desde então. E nesse universo de agência, eu sei que tem 1000 caminhos que você pode seguir. Como é que você achou o seu? Olha, eu tive um mentor muito bom, assim, que ele foi meu líder durante 10 anos. O nome dele é Vinícius Lobato. Vinícius Lobato hoje vive da sua vida boêmia com o seu pub em Ericeira, não trabalha mais no mercado de comunicação, mas foi o cara que me moldou como profissional, né? Ele foi o meu líder e eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha 23 anos. E ele me contratou para ser executiva de negócios numa agência. Essa agência, posteriormente, ela se transformou num grupo, né? Num grupo que tem hoje 5 agências. Fiz lá e fiz carreira lá. Comecei como executiva júnior e fui trilhando esse caminho. E ele é o cara que falava assim, cara, você sabe que um executivo de negócios ele é bom se você der uma dentadura sem dente para ele vender e cobrar caro. Muito bom. E sigo nessa área de negócios, de Vendendo growth. dentadura até hoje. Baita business. Baita business. Muito bom. Compre a sua... Brincadeira. Mas, cara, trabalhar com publicidade, eu acho que é algo muito gostoso, é algo muito legal, mas eu não me sinto motivada se eu tiver só trabalhando com comunicação. Eu acho que a gente precisa estar plugada com outras frentes, até para você conseguir ajudar uma possível marca, um possível cliente com problema de negócio, né? Acho que comunicação ela vem a serviço da marca para amplificar e para ajudar nos objetivos de negócio de uma marca, de um cliente. E quando eu olho para um universo que eu tenho tecnologia, dados, comunicação, performance, growth, um universo, né, de eventos, patrocínios a serviço disso, aí é muito gostoso, né? Você olhar para o todo e, cara, a partir disso, como é que eu olho, então, de fato, para um desafio de negócio e ajudo essa marca com Vai ser uma campanha? Vai ser um projeto? Vai ser uma intranet? Vai ser um olhar de consultoria para a gente dar 2 passos para trás, porque às vezes não é um plano de comunicação com mídia massiva que vai resolver uma questão, né? Às vezes a gente tem que dar 2 passinhos para trás, fazer um diagnóstico, olhar para o planejamento estratégico disso, tá bom. Agora sim, temos um plano consistente para comunicação vir a serviço de negócio e assim propagar e a gente olhar para resultados, né? Porque quando a gente fala de resultado, acho que nunca se falou tanto em dados como hoje em dia, mas o dado por si só, isolado, de nada ele nos serve, né? Então eu falo que assim, dados são informações e informação é poder. Quando a gente tem informação e poder, a gente está apto a tomar decisão. Decisão para comunicação, decisão para negócio, insights relevantes para P&D dentro de uma companhia, né? Então, eu acho que quando você está dentro da área de growth, num ecossistema que ajuda marcas, a gente também está pensando em como essas marcas se relacionam com os seus públicos e como que a gente, como um parceiro estratégico, ajuda exatamente nesse gancho de interlocução das marcas com seus clientes, né? Sim, perfeito. E aproveitando, né, que dado a informação e pensando que esse podcast existe exatamente para fornecer mais informação para vocês quando quiserem mudar de profissão, mudar de carreira, enfim. Que momentos que você olhou para sua trajetória, em que momentos que você olhou e fez assim, cara, vai dar errado? Olha, foram tantas as vezes que eu nem sei dizer. Por exemplo, Ontem. eu trabalho num universo de concorrências, né? Então, assim, uma marca, quando ela quer um novo parceiro, normalmente ela abre um bid, um processo de RFP para o mercado, e você tá lá. O que vai te fazer ser a agência vencedora desse processo, né?
Normalmente o timing é muito curto, você não necessariamente tem todas as pessoas do seu time para trabalhar contigo, e aí é aquela famosa assim, é com emoção, né? É com emoção e às vezes, sei lá, o tempo você tem que entregar o projeto às 18 horas da sexta-feira e às vezes é 17h45, a gente ainda tá lá mexendo no PPT, né? Então é sempre com muita emoção. Já deu errado, já deu errado, já deu certo, já deu muito certo. Não tem, inclusive, o certo e o errado, né? Mas eu acho que trabalhar nesse universo é sempre muito intenso, mas é sempre muito gostoso também. E que dicas você daria, assim, para lidar com esses desafios, com essas frustrações no dia a dia? Cara, você tem que ter muito controle emocional, eu acho que essa é a primeira coisa, e a maturidade, ela vem com o tempo e conforme você vai tendo experiências, né? Você vai passar por um processo, você vai passar por 2, você vai passar por 3. E a cada processo e a cada situação que você viver, que você experienciar, você vai entender, putz, isso aqui deu mais certo, isso aqui deu menos certo. Então, e aprender no meio do processo. Eu acho que a gente só acerta quando a gente erra. Porque a gente errou e a gente foi lá e voltou e fez uma análise. Putz, o que talvez eu fiz aqui que eu poderia ter feito diferente? E na próxima vez você faz diferente. E na seguinte você vai fazer diferente de novo e retroalimentando o seu trabalho a partir dos aprendizados anteriores, né? Com certeza. E pensando nisso, assim, olhando para sua carreira, eu vi que você ficou 10 anos, né, na Brivia. Na Brivia. Cara, eu acho que isso é uma raridade É. na nossa cidade. E aí eu queria entender, assim, como que foi ficar tanto tempo dentro de uma empresa? Nunca me ocorreu. Então eu quero escutar, assim, como é que foi o teu processo, como é que foi também para trabalhar paciência, para estar ali tanto tempo. Cara, foi muito legal. Eu tenho grandes amigos e amigas de lá. Até hoje foi um período muito importante na minha vida, na minha carreira. 10 anos eu costumo dizer que é um capítulo da vida, né? Eu falo, tem casamentos que duram muito menos que isso. Eu sinto que eu não fiquei 10 anos no mesmo lugar porque era um ambiente que se reinventava de tempos em tempos. Então, eu mudei de carreira, de universo ali dentro algumas vezes. Algumas vezes eu estava muito mais focada em upsell, olhando para a carteira, olhando para o cliente, para o desafio de negócio do cliente. Vezes eu estava muito mais focada em processos de concorrências. Vezes eu estava muito mais focada em olhar para o mercado, para relacionamento com o mercado mesmo. Eu entrei numa companhia que tinha 45 colaboradores e saí de lá com mais de 400 colaboradores, né? Eu acho que é muito legal quando mais do que você se desenvolver como profissional, você fazer parte do crescimento de uma companhia, né? Você fala, cara, eu fiz parte, eu ajudei nesse crescimento, eu ajudei outras pessoas, né? E eu lembro quando eu encerrei esse ciclo lá, recebi mensagem de muita gente e teve um estrategista que me mandou uma mensagem que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, cara, eu vim aqui porque eu realmente queria te agradecer. Quando eu entrei aqui, eu pedi especificamente para trabalhar com você, porque eu queria aprender muito. Eu sinto que eu me desenvolvi absolutamente como profissional. E foi muito bom trabalhar contigo durante todos esses anos e a gente se esbarra por aí, né? Então, acho que isso é um priceless, né? Você vê que você se desenvolveu como um profissional, mas você ajudou outros profissionais a se desenvolverem também. Com certeza. Porque a gente tem que estar sendo ajudado também. Então, com toda certeza. A gente vai devolvendo e as coisas vão caminhando, né? É. Quem você diria que foram as pessoas que mais te apoiaram, assim, durante esse processo de carreira? Fora esse primeiro mentor, que foi esse cara que deu esse pontapé, né, pra falar, vamos começar. O Vinícius Lobato, ele ganhou um lugar no meu coração, assim. Ele começou como uma minha liderança direta, a gente não se conhecia, o RH me achou, né, me procurou. Uma das entrevistas foi com ele, ele foi obviamente a pessoa responsável pela minha contratação, então a nossa relação ela surge a partir do zero. Obviamente, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi com ele, mas tem uma pessoa também que foi fundamental nesse processo, a gente trabalhou aí acho que os últimos 4, 5 anos juntos, que é a Lilian Schwartzman.
A Lilian, a gente duplou juntas durante muitos anos ali a gente fala assim, nas trincheiras, sabe? Aquela pessoa que, tipo, tá contigo no bom e no ruim. Porque tá contigo no bom é muito fácil. Tá contigo no ruim é outra história, né? Então, assim, ali no perrengue... E, cara, e a gente juntas. Deu merda, precisa trabalhar no final de semana. Precisa trabalhar à noite. E mais do que isso... É uma pessoa também que tem mais experiência. A Lili é uma profissional super sênior no mercado. E muitas das vezes que eu tinha alguma questão, eu falava, tô precisando trocar uma ideia. E é assim até hoje. Inclusive, Lili, a gente tinha um almoço hoje, você cancelou comigo, tá? Feedback ao vivo, cara. Tá Somos gravado. grandes amigas até hoje, mantendo. A gente não trabalha mais juntas, mas é uma que eu carrego no coração. Ai, que bacana. E, bom, olhando pra tudo isso, teve algum momento que bateu aquela síndrome de impostora? E aí, tipo assim, talvez o principal, assim, tipo, você teve que realmente fazer um trabalho mental, parar, recalcular a rota. Teve algum momento assim? Cara, teve. Depois de 10 anos, você me perguntou isso anteriormente, né? Eu falei, cara, não sei se quero continuar em agência, não sei se quero virar cliente, não sei se quero migrar para e-commerce. Acho que quando a gente se conheceu, a gente falou muito sobre isso também, né? A gente vive numa patotinha aqui do e-commerce. Networking. E eu decidi que eu ia fazer um sabático. Eu tava morando no Rio de Janeiro e eu falei, quer saber? Eu vou viver minha vida de Helena, do Manuel Carlos. Eu vou ficar 1 ano sem trabalhar para entender quem é a Érica sem crachá, né? Porque você às vezes fica tanto tempo num lugar que quando você sai desse lugar, você fica um pouco sem identidade. O lugar não sai de você. E aí eu falei, cara, acho que eu preciso ficar um tempo fora do mercado pra curtir a Érica Priscila, na pessoa física. E aí fiquei vivendo minha vida de Helena, do Manuel Carlos. Passou 4 meses e eu estava completamente entediada. Você é workaholic? Não. Eu tenho 5 casas em Capricórnio no meu mapa, né? Então acho que você pode imaginar. Não tava entrando R$1, trabalhar. bateu o surto. Só saindo, né, amor? Porque gastar é uma coisa que a gente sabe fazer muito bem. Tem a menor condição. Mas depois de 4 meses, algumas oportunidades começaram a aparecer, onde antes eu tava dizendo não pra tudo. Eu falei, ai, quer saber? 4 meses já foi o suficiente pra mim. E aí foi quando eu comecei a olhar para possibilidades e para onde eu quero ir, né? Eu sigo em agência, eu vou para grupo, eu viro cliente, eu vou para e-commerce. Tô aqui no Rio de Janeiro, as marcas estavam começando a voltar para o presencial, então sigo no Rio de Janeiro, volto para São Paulo. Então foi tudo uma grande miscelânea e pensar, quero voltar a trabalhar, quero voltar para São Paulo, quero estar no lugar presencial, não quero estar no lugar presencial, o que vai ser da minha vida daqui para frente, né? Foi um momento muito legal, de muita reflexão. Eu realmente entendi que o sabático não é para mim. Eu sou uma pessoa muito energética, assim, e que gosto de estar em constante movimento. Trabalhar é algo que me motiva a levantar da cama todo dia. Eu falo que não tinha um pepininho para eu resolver, não tinha uma treta no telefone para eu, sabe? Um criativo que você quer ali. Mas... E aí eu voltei, né? Depois de 4 meses, fui para New Vegas, uma agência muito legal, super focada em social, em digital como um todo. E aí, passado ali 1 ano e pouco, eu recebi essa proposta para ir pro grupo, né? Que é onde eu tô hoje, uma network, um ecossistema, né? Que chama BM Partners. Tem 17 empresas e eu tô transversal, né? Como diretora de growth nessas 17 empresas. E tem sido uma brincadeira muito interessante. E você tem time nessas 17? Como é que funciona? Cara, são 17 empresas, né, que se complementam de certa forma. Então, a gente vai ter agência de publicidade, agência de evento, content creators, uma frente muito específica de patrocínios, implementação de e-commerce, comunicação full service como um todo, fábrica de software, análise de dados. Então,
existem os times que eu costumo dizer que são especialistas, né? Então a gente tem equipes especialistas para cada tipo de desafio de necessidade do cliente. A área de growth é super estruturada para atender essa demanda de todas as empresas do grupo. E aí tem um time bem legal ali. Muito bom. E com todo esse tempo de experiência, com todas essas empresas aí no seu guarda-chuva, o que você vê que é o principal erro do publicitário iniciante? Ih, rapaz. Quiser O pensar, fica à jovem, vontade. gente. Eu sou jovem ainda, tá, gente? Tenho O mais 55 jovem. anos. Eu costumo dizer que a gente tem alguns perfis diferentes, né? Há quem seja especialista, há quem seja generalista, né? O que é certo? O que é errado? O que é melhor? O que é pior? Acho que quando a gente entra na universidade, na faculdade, ele te dá uma visão panorâmica geral e macro do que é o universo de comunicação. Quando você entra em agência, eu acho que existe um sonho, né? Aquela coisa de Cannes, de Lions, do South by South, né? O que de fato é o erro? Para mim não tem um erro, eu acho que é um perfil que ele vai ser muito curioso até ele entender qual que é a área que ele mais gosta. Então, às vezes, você vai rodar por diversas áreas diferentes. Putz, eu vou ser mídia, eu vou ser criação, eu vou ser conteúdo, eu vou ser SEO, eu vou ser dados, eu vou ser produção, eu vou ser RTV. Ou você chegou num lugar também que você fala, eu trabalho em agência, mas eu entendi que eu curto performance, eu vou ser mesa de performance, eu quero ser especialmente growth. E tem aqueles que migram e vai para um outro lugar que começa a flertar com experiência, né? E quando eu falei experiência, não brand experience, mas UX, UI, desenvolvimento, tecnologia. É um leque tão grande quando você entra nesse mercado que talvez, eu acho que não são erros. Você vai experienciar muita coisa, você vai passar por muitas áreas até você entender qual que faz mais sentido para você, qual que você gosta mais. Há quem goste de estar ali na interface com o cliente, há quem deteste. Há quem goste de estar no presencial, há quem deteste. Então você vai entender também, eu quero estar numa agência que é 100% home office. Não, para mim tem que ser presencial. Ou, para mim tá tranquilo trabalhar no modelo híbrido, né? Eu acho que você vai ter que viver todos esses cenários para entender qual que faz mais sentido para você. Novamente, pra gente acertar, a gente tem que errar. Só que aí, nesse caso, é um erro. Acho que não, a gente só vai ali. Mas quando a gente tem 20 anos, Jovem, gente. a gente Você tem tem pressa. tempo. Mas a gente tem pressa, é incrível. Eu não sei se você concorda, mas a gente agora com 30 e tantos é tão mais paciente para tanta coisa do que com 20. Paciência é uma virtude. É uma virtude, assim, eu acho que é porque também tu aprende que não adianta ter pressa, que as coisas vão acontecer quando tem que acontecer. E aí, por isso que eu perguntei assim do erro, porque eu acho que uma coisa que eu via, por exemplo, isso é mais antigo, não sei se ainda é assim, mas eu atendi sempre parcerias, atendi muita agência, e aí sempre eu via, assim, por exemplo, a galera saía da faculdade, vou abrir minha agência. Aí começava cobrando de qualquer jeito, não sabia o que estava fazendo, não sabia vendendo, não estruturava a coisa direito, porque achava que só o teu conhecimento da parte de execução era o suficiente. Eu hoje, por exemplo, acho que as pessoas já têm um pouquinho mais de noção que vendas é universal, né? Qualquer profissão que você tiver tem que vender. Mas em 2017, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar nessa área, era todo dia. Todo dia alguém que estava com 23 anos, recém-formado, abriu meu escritório cobrando R$500 por mês, com quanto sucesso. Eu acho que assim, o espírito empreendedor, ou você tem ou você não tem, né? Tenho muitos amigos, muitos colegas de mercado que começaram em agência e depois foram empreender. E aos que já começaram empreendendo. Empreender no Brasil, eu falo que a pessoa ela tem que ser corajosa. Acho que a primeira coisa que acho que a palavra é coragem, né? Porque é muito difícil empreender no Brasil. E na medida que você decidiu empreender, você tá em outra caixinha, cara. Você não é mais não tem publicitário, férias, né? você não tem 13º, você não bate o teu cartão com o teu timesheet ali, né?
você é um empreendedor. E para o empreendedor, todo dia é dia e toda hora é hora, né? Então, esse lance sobre a paciência. E isso vale pra gente ainda, né? Eu acho que as coisas, elas acontecem quando tem que acontecer. Quando a gente... O meu pai, ele costumava falar muito assim, trabalhar enobrece a alma. Eu falei, cara, minha alma deve estar muito nobre, então. Puta que pariu, porque trabalhei, viu? E sigo trabalhando aqui, ó. Mas eu amo. Eu acho que essa é a coisa, assim, do ter a paixão genuína pelo que se faz, né? Eu vi um post no Instagram essa semana e dizia algo do tipo assim, é sempre bom a gente lembrar que o cansaço mental e físico que você tem hoje e as reclamações que você tem no seu trabalho é tudo que você queria 10 anos atrás. Você tá nesse lugar que você muito quis. E tá tudo bem se sentir cansado, né? Eu acho que, assim, hoje é sexta-feira, à noite, a gente tá cansado, eu tô exausta. Eu tive um dia que eu tive, sei lá, muitas reuniões hoje. Você também, que sei, ontem à noite a gente tava junto e a gente falou sobre isso. Gente, a gente não pode se passar que amanhã o dia começa muito cedo, né? Mas o meu sentimento depois de uma semana cheia de trabalho, assim, eu me sinto full. Eu tô preenchida, eu tô feliz. Eu ganhei uma concorrência hoje. E Tá é quase acabando meu muito... vinho, mas eu ia brindar na tua concorrente. A gente brinda! É muito Bom. gratificante você ter o privilégio de trabalhar com o que você gosta. Mas assim, eu acho que também tem um ponto, né? Eu não sei como... Você tá nesse mercado há muito tempo, mas de todas as áreas da publicidade, você poderia ter ido parar em qualquer lugar. Então também tem uma questão de, tipo, você foi direcionando porque fazia mais sentido pra você. E aí, às vezes, no começo, a gente não tá no que a gente gosta. Porque a gente ainda não sabe do que a gente gosta. Não. E tá tudo bem. A gente vai achar em algum momento. Pra mim foi muito curioso, porque não era uma escolha, né? Eu fazia faculdade, aquela coisa, o perrengue financeiro, né? E eu precisava fazer faculdade, trabalhar, pagar a faculdade, fazer o estágio, tudo junto e misturado. Então, eu tinha 2, 3 empregos ao mesmo tempo para conseguir pagar a faculdade. Então, eu tinha o meu Os estágio. juros. Ai, gente, eu era o meu próprio marido. Não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Eu tinha de 2 a 3 empregos, aí eu tinha o meu estágio, e aí trabalhava em bar, e aí fazia evento no final de semana, e fazia o que tivesse que fazer para ter a grana para pagar a mensalidade da minha faculdade, que para mim era a coisa mais importante, seguir o mandamento do meu pai e da minha mãe, que era: se você quiser ser alguém na vida, você precisa estudar. E a gente vai estar aqui para te dar todo o suporte emocional, casa, comida e roupa lavada, mas mais do que isso a gente não consegue. Então, foca nisso, e foi o que eu fiz. Eu dei tudo de mim, estudei muito, foi difícil pra caralho. Quando eu olho pra trás, eu falo, nossa, gente, eu acho que eu não conseguiria hoje se eu tivesse que fazer tudo de novo. Mas quando a gente tem 18 anos, é uma energia, né? Que a gente tira assim lá do útero. Amém, Senhor, né? Por isso que a vida é assim, né? Porque senão, E são se tivesse fáceis, até assim, agora... se eu não tivesse tido paciência, muito bem citado por você, talvez as coisas não tivessem acontecido da forma que foi. E aí, voltando até pro seu questionamento, né, de como é que você caiu, o meu primeiro estágio foi justamente para trabalhar na área de negócios. E eu fui acumulando experiência ali, e que me jogou pra produtora, que fui atendimento também, então acho que assim, é muito difícil você ser growth, você ser negócio, sem você ter esse background, essa experiência de atendimento ao cliente, né? E fui traçando isso em todos os lugares, e assim, eu amo o que eu faço. Poderia fazer outras coisas? Poderia. Recebi propostas para fazer outras coisas? Recebi. Mas tem algo que... Esse sentimento de ganhar uma concorrência é uma coisa tão puta que pariu. Cara, o comercial, ele é comercial. É um sentimento de vitória que nada explica. Eu começo quase que todas as minhas reuniões falando, cara, não se namora quem não se conhece quem não se namora.
Ela tem o próprio jargão dela. Ela tem. Sabe que outro dia eu tava entrevistando inclusive uma head comercial de uma agência, a Tainá, da Hubfy, ela tava aqui. E a gente tava falando, né, sobre como cada um tem o seu jeitinho e o que funciona, assim, pra si. Isso é muito importante, assim, se conhecer também como profissional, né? Tipo, bater no peito e entrar na call, tipo assim, segura. Isso faz tanta diferença. E não tem certo, não tem errado, cada um tem seu jeito, não tem receita de bolo, né? Quando a gente tá falando de serviço, né? A nossa matéria-prima é gente, são pessoas. Então, assim, no final do dia, a gente tá oferecendo o serviço que é prestado por pessoas, seres humanos. Então, assim, colocar o ser humano no centro de tudo que a gente faz, sabe? E olhar para isso com carinho, com cuidado. A gente não sabe pelo que essas pessoas estão passando. Tipo, hoje você tá numa cadeira, tem alguém que tá começando. Acho que tem muita gente muito profissional que vai subindo de cadeira e em uma hora essa virada de chave de agora eu sou o líder, eu não sou o liderado mais. Como é que eu posso ser a referência profissional de alguém? Né? Como é que eu posso ajudar a moldar esse profissional? A ele atingir os objetivos e as metas de carreira dele. E isso é muito gostoso, você vê o desenvolvimento de outras pessoas também, sabe? É legal demais o que a gente faz. Muito bom. E aproveitando que você falou isso, o que você acredita que são as skills? Quais são as skills, assim, que um profissional que quer seguir mais ou menos nesse caminho que você seguiu, o que essa pessoa precisa desenvolver? Como é que uma pessoa pode se preparar um pouco mais para seguir nessa linha na publicidade? Carrega a bateria social. Primeira coisa, assim, porque você vai falar com muita gente, cara. Pensa que você... Não tem jeito, gente. Infelizmente ou felizmente, né? A gente tá em contato com pessoas o tempo inteiro, né? Então, você é a interface, você vai estar conectado com todo o time da agência, você vai estar conectada com o cliente, você vai estar... A nossa vida, veja o que a gente faz hoje. Durante o dia tá no trabalho, à noite tá em evento, final de semana, sexta-feira à noite estamos aqui fazendo podcast. É tudo muito dinâmico, né? Então, você saber que cada vez mais não existe o profissional e o pessoal. Das 8 às 6. Acabou. As nossas vidas estão cada vez mais interligadas. Hoje, as minhas amizades mais próximas são pessoas que vieram do mercado de trabalho. Já sei, eu sabia que você ia fazer isso. Cara, eu morei um tempo num prédio muito legal aqui em São Paulo, antes da minha vida no Rio de Janeiro. E eu morava nesse prédio com 2 colegas de trabalho e cada uma no seu apartamento. Então, eu, Paola e Ariane, a gente trabalhava na mesma agência e morava no mesmo prédio. Isso pra mim foi assim, uma época de ouro. A gente é super amiga. Paola hoje vive sua vida belíssima em Salvador. A Ariane segue morando lá no prédio que era nosso, né? O jambalaya da publicidade. O jambalaya advertising. E é isso, sabe? A gente, às vezes, era terça-feira que a gente chamava a terça do vinho. A gente trabalhava e às vezes a gente pegava vamos fazer um home office juntas à tarde, aí à noite já emendava com vinho. O Thales, marido da Ariane, que é meu consultor financeiro, inclusive, novamente, como que a vida profissional e pessoal tá completamente interligada. A gente abrindo um vinho, ele tocando seu violino, ou ia lá tocar um Ludovico Einaudi no piano. Só um parênteses, tá? A Érica é minha amiga mais chique. Ela tem um amigo que toca violino. A Érica, eu vou fazer um dia um Reels, assim, zoando do tipo de amigo que eu tenho. Ontem, eu vou contar. Ela é a amiga que a gente fala assim, vamos aí num bar. O dela sempre vai ter um vinil na parede. Mas, gente, não é sempre. Mas é sempre, Érica. Sempre vai ser meio alternas, mas ao mesmo tempo hipster e fancy e que ninguém conhece. Ninguém conhece, a Érica conhece, ela já foi 10 vezes e já tá até batido pra ela e o povo tá conhecendo agora, entendeu? Cara, quem que tem um amigo que toca violino, gente? Eu tenho. Aí, é isso. E piano. Uma terça-noite tomando um vinho, era aqui, a terça do vinho e do charuto. Eu acho que o Thales é meu amigo que mais me compreende, porque
O meu artista mais ouvido no Spotify há anos é o Ludovico Einaudi. Toda vez que eu vou na casa dele, ele começa a tocar Ludovico Einaudi. Falo, Ela "Tá, também isso." escuta música clássica, esqueci de citar este pequeno detalhe. Claro, Mas que é o muito. certo. Entenderam, né? Mas era só um parênteses, desculpa interromper, mas que tem coisa que às vezes a gente traz a pessoa aqui que é também pra expor um pouco. Pô, escolha melhor suas amizades. Vocês estão indo o quê? Onde o homem toca pandeiro? Você tem uma amiga aquariana, amor. Eu tenho várias. E realmente todas são assim. O aquariano é um bichinho diferente, É verdade. né? A gente é uma coisinha, um bichinho, mas a gente é um bichinho legal. É um bichinho descolado demais, cara. Acho chiquérrimo. Chiquérrimo. Muito feliz por essa amizade que me leva nos lugares hipster, que eu posso fingir que eu que achei. Eu faço eu ito no Instagram ainda, eu vou, ai, gente, lugar descolado que eu fui, nem fui eu que descobri. Acho incrível. A gente gosta, a gente chama e ela ama também. Então, peraí que a gente vai ser aqui Refil? um refil. Mas quando abre também. Aqui. Tá bom, Johnny, obrigada. Gente, assim, é suco de uva. Que a uva estragou? Caraca. Não, e assim, Olha o tamanho dessa taça. esse vinho é chiquérrimo, né? E eu sou aquela. Você é a pessoa que sabe o vinho e eu sou a pessoa que fala, sabor uva. Que delícia. Não, e ontem a gente tava 1h da manhã, como se não Obrigada, houvesse uma Sexta-feira. sexta-feira, né? Em 4 pessoas do mercado Trabalhando. trabalhando. Tava, de certa forma, tava. É um lifestyle, acho que isso é legal falar, porque, tipo assim, primeiro, muita gente não sabe, né, mas a maioria das pessoas que eu trago aqui, a maioria não, acho que todo mundo é de alguma forma uma conexão que eu fiz em algum momento da vida de trabalho, e virou amigo, e aí, enfim, só que assim, é um E a lifestyle. gente se conheceu assim. E a gente se conheceu assim, e principalmente quem trabalha comercial, parcerias, que é muito nosso mercado, cara, não existe eu desligar o celular às 6 da tarde, não ir num evento, não estar presente. E se eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer isso sem fazer amizade? É se divertir no processo. Exato, faz parte da job, então vamos aproveitar. Só que eu acho que é isso que é importante também, essa skill social e entender que tá tudo bem. Veja, você. ontem à noite a gente tava na mesa, uma das pessoas que estavam na mesa com a gente ontem, eu tinha reunião hoje 4h da tarde. É negócios também, Sim. tudo é sobre business. E assim, é automático também, né? Porque uma coisa que ninguém fala quando você é novinho, que eu acho que isso é muito legal, quando você tem seus 20, a gente, pelo menos na época, né? A gente eu nem sei como é, faz tempo. Mas eu também comecei a trabalhar e separava muito. Amigo de trabalho era amigo de trabalho, aí amigo de faculdade era amigo de faculdade, sabe umas coisas assim? A Separava gente os tinha essa mundos. coisa da caixinha, né? E também eu não... Quando você está começando a carreira, você não se vê como parte da empresa o tempo inteiro. É tipo assim, você trabalha no local tal. Você vai embora, tanto faz, tanto fez, porque essa coisa de vestir a camisa, você tá começando, né? Só que depois da sua carreira vira você. Aí, se você tentar separar, se você não pegar e sentar ali pra conhecer gente, pra fazer amizade, fazer network, não vai andar, cara. É tudo junto e misturado, cara. Cada vez mais eu tenho certeza disso. Por exemplo, ontem à noite, se a gente for parar pra pensar de forma fria e calculista, a gente foi pra trabalhar. No evento que a gente estava ontem. Foi uma delícia. A gente se diverte no processo, a gente reencontra amigos, a gente reencontra clientes, a gente adquire novas pessoas para o nosso universo, conhece gente nova e Escuta histórias também, né? essa troca ela é muito genuína, né? E, cara, desculpa, não é sentado atrás do computador das 8 às 18 que a gente vai fazer isso. E tem que lembrar que, assim, o trabalho, principalmente, né? A grande maioria de nós trabalha para uma empresa, não é empresário. Então, assim, hoje eu tô nessa, posso estar em outra amanhã. Quem é que vai estar do meu lado? Se eu precisar, não tô feliz, quero ir para outra. Ou, poxa, não deu certo aqui, teve um layoff, alguma coisa assim. Para quem que eu vou correr? Se ninguém nunca me esteve vê. contigo nas trincheiras? É isso. Como é que é o nome da... Lilian Schwartzman. Lilian. Grande Lilian. É isso. É sobre isso, cara. A gente tá vivendo... Eu me sinto vivendo um período muito gostoso da vida, né? Poder estar aqui hoje, na sexta-feira. A gente vai sair daqui, a gente vai jantar. Vamos jantar. A gente vai jantar e, óbvio, que fui eu que escolhi o lugar, né? Claro. Se um dia a gente viajasse juntas, eu ia ser amiga do Pix.
Mas eu 100%. odeio organizar viagem. Sinto muito. Cada um dos seus problemas. Você quer ficar escolhendo restaurante? Você Pra já comer, tem. conte comigo A sempre gente pra vai precisar de um organizar. terceiro amigo pra essa viagem. Vai. Danilo. É o Dan. Danilo. As duas falaram ao mesmo tempo. Logo, Obviamente. vemos a sintonia. É sobre. É sobre isso. Mas voltando aqui pra mentoria, então, porque a gente já contou da vida, já papeou bastante coisa. Que tem, cara, no final tudo a ver com isso, porque um dos motivos de ter esse podcast, de fazer a mentoria, é realmente tentar trazer um pouco dessa visão que demorou tanto pra gente aprender sozinha. Sim. Porque ninguém conta isso pra você quando você tem 20. Ninguém contava, pelo menos, né? Hoje em dia, talvez tenha mais informação. Mas eu demorei muito pra entender isso. Muito. Ah, a gente comeu muita grama, né? Então, se isso puder chegar em quem tá mais no começo, se puder ajudar de alguma forma, né? Tá aí. Mas uma das coisas que eu fico pensando muito também, além de ter essas pessoas que te ajudaram, o que você, Érica, sente que você fez, que foram game changers, que foram coisas assim que, poxa, esse tipo de atitude me ajudou muito na minha carreira. Vou dar um exemplo. Por exemplo, sei lá, consumir certo conteúdo, ou ter um tipo de organização específica. O que você acha que te diferenciou de outros profissionais, assim, para te ajudar no teu processo? Ser curiosa. Eu sempre fui muito curiosa, desde pequena. Quase entrona. E isso é bom e ruim. Mas me fez aprender muito. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com advertising, eu pouco ou nada sabia sobre tecnologia. Falar com o cliente sobre Salesforce, falar sobre Oracle, Falar sobre Braze. falar sobre Braze. Falou o nome dos meus concorrentes aqui, Johnny. Meteu 5 concorrentes em 1 segundo. Pô, sacanagem, cara. Corta aí, tira essa na edição, Não, hein? vou tirar não. Tirar não, porque tem coisa que a gente grava. Tudo bem, pode seguir aí, desculpa. Essa coisa da curiosidade, mas isso também é muito genuíno, né? Então, eu acho que quando você é curioso, você aprende muito no processo. Parece até meio clichê. Eu me ouvi falando isso, eu falei, nossa, parecia uma coach falando agora, nada contra coaches. Cara, e esse processo de aprendizado, ele é muito contínuo. E se você quiser ser um profissional foda, você tem que pensar que a nossa profissão é uma comparação muito esdrúxula que eu vou fazer, mas eu vou. Um médico, quando ele se forma, ele tem que estar up to date É verdade. com medicina até o dia que ele parar de trabalhar. É. O que a gente faz é a mesma coisa. Com E a suas gente devidas medidas e proporções, Mas obviamente, a gente negligencia, né? As pessoas deixam de se atualizar. Eu vejo, por exemplo, a dificuldade que as pessoas têm com AI. Como se não existisse, como se não tivesse por aí há 5 anos. Sei lá, quanto tempo faz que já estamos falando disso? E tem gente que não sabe 3 mexer. anos e meio, 4 anos. A VP global da RGA estava no último Web Summit, vulgo, o lugar onde a gente se conheceu. E ela falou sobre isso. Ela falou, cara, eu tava na primeira edição do Web Summit Brasil, lá em 2023, quando a gente estava começando a falar de ChatGPT e estava todo mundo completamente vislumbrado. Passa um ano, 2024, a gente já tá num cenário assim, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu me aproprio disso? Como é que eu uso inteligência artificial para melhorar o desempenho do que eu faço? Para trazer processo, para desenvolvimento de P&D. E aí a gente vem e tem um salto para 2025 que, assim, é eminente. Quem simplesmente ignorar isso... Tô até com medo de falar isso. Tá fadado ao fracasso. Eu já falei outras vezes. Sabe por quê? E outra coisa também. Acho que as pessoas têm que parar com a mania de ter informação na mão. Ser curioso, é o que você falou. Legal, tá rolando no ChatGPT. Gente, vocês sabem quantas AI tem disponível para você trabalhar? Sabe que tem AI para absolutamente tudo? E a gente é tão curioso que a gente já começa a falar assim, essa aqui é burrinha, essa aqui não gosto. Mas assim, juro, e todo dia tem uma nova. E não dá pra assumir, já conheço todas. Porque, por exemplo, há 6 meses atrás, eu trabalhava com algumas, essa semana, e aí tem que ter humildade também de falar, não conhecia, cara. Claro! Eu não conhecia. Tem uma outra, não sei se você já conheceu, nunca tinha mexido, chama Notebook, M alguma coisa, depois eu boto o nome aqui. Mas enfim, tu coloca todos os arquivos que tu precisa,
E aí, vira um banco de dados daquele conteúdo que você colocou. E ele consegue criar fluxograma, ele consegue criar apresentação, ele consegue criar resumo em cima do que você colocou ali. Então, não é o que está no ecossistema Google, na internet como um todo. Você sobe os seus arquivos. Eu não conhecia, tá? Essa AI. E eu tava num ano com a Laila, que é a nossa BDR, que inclusive já participou do podcast. Eu falei, me mostra um pouco de como você faz o seu trabalho. Cara, ela me mostrou isso. Eu falei, cara, eu tô pra trás. Eu não tava usando. E isso sana tantos problemas no meu dia a dia. E é isso, ser curioso. Então, assim, mas eu já uso o ChatGPT. Você faz o mínimo. Você já sabe como funciona. Mas seja curioso. Eu tinha um professor na faculdade que eu odiava. Desculpa se isso chegar em você. Olha onde eu cheguei, aonde eu... Sacanagem. Eu não gostava dele porque eu era muito chata. Eu sempre fui chata, gente. E eu saía muito da aula, atrapalhava a aula. E eu não gostava dele porque ele era meio cri-cri. Mas ele tinha uma frase que me marcou o resto da vida. Eu fazia economia e ele olhava tudo que Meu ele Deus, ensinava. você fez economia? E ele falava assim, ó... Mas eu não... Isso é a história para um podcast quando alguém me entrevistar, mas eu não concluí. Ficou faltando TCC. A Priscila pode te entrevistar. Vou pensar. Vai ter que ser depois da meia-noite, que é o meu alter melhor ego. não. Ele falava assim, duvide de tudo, inclusive daquele que vos fala. Então ele falava assim... Meio bíblico isso, né? Porque ele falava assim, cara, eu tô te ensinando aqui, mas tem um viés. Porque eu sou professora, eu ensino conteúdo, mas tem um viés meu. Né? Eu não consigo ensinar algo pra você sem colocar a Bárbara naquilo. E o mesmo vale pra qualquer coisa. Então, assim, não é porque... Até médico, assim, eu lembro que eu falava pra minha sogra, cara, não é porque o médico falou que é 100% verdade. Busca a segunda opinião, se você acha que não é bem isso, porque todo mundo é ser humano. Todo mundo pode errar, todo mundo pode ter uma visão específica de algo. Então, assim, duvide de tudo, inclusive daquele que vos fala. Então, não é pegar a informação que você pesquisou ali no Google. Como faz tal coisa? Assim, isso então. Pronto. Tá aqui a informação, então agora eu sei de tudo. Seja curioso, seja crítico. Pensamento crítico, eu acho que às vezes é o que a galera... Com essa coisa de Porque a vídeo inteligência curto, né? artificial, ela vem para melhorar o desempenho do que a gente faz. Mas a gente não pode esquecer que somos nós à frente disso e usando inteligência artificial a nosso favor. Exatamente. Aquela história de, a inteligência artificial, ela veio para me substituir. Brother, tu tem que ser muito ruim Eu ia pra falar, ela te isso é substituir. incompetente. Cara, Usa ela a teu favor. Como? Vai estudar. Como diz o carioca. Meu irmão, vai estudar, brother, sabe? isso. Pra entender e usar isso a seu favor pra melhorar o desempenho do que você faz. Seja o profissional que tá à frente do mercado. Eu acho que é fundamental para tudo que a gente faz hoje no nosso mercado, você entender que o aprendizado, ele é contínuo. Não tem fim. Hoje, a gente está estudando sobre inteligência artificial. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos já mudou e a gente já está estudando outra coisa. Vai ser tão normal, tão banal, que a gente vai estar em outro lugar. Exato. Né? Muito bom. Estamos caminhando para o final depois desse papo Já? filosófico. Minha filha, conversar comigo é um deleite. Tenho que falar para você porque eu tô com você aqui. Eu quis falar, só chique. Vou trazer aqui meu Você violino. pegou esse close aí, né? Claro que eu pego. Cara, o Johnny... Aqui, ó, fechamento. Mas, caminhando pro final, eu acho que tudo que a gente falou é muito válido. Última coisinha que eu queria escutar de você é assim... que último conselho você daria? Uma dica, uma palavra... Minto, vou dar uma volta. Peraí que eu vou pensar uma última coisa antes de eu pedir o conselho, porque eu gosto de perguntar isso. Tem alguma história engraçada do seu dia a dia que você gostaria de contar? Tipo, algo que aconteceu com você no trabalho. Você fala, eu rio hoje, mas um dia foi muito triste. Uma coisa Uma cagada, engraçada, uma cagada. O meu de novo, Mas aquele é maravilhoso. em primeira mão pra você neste podcast, porque eu só contei isso em outro, eu acho. Eu não contei nesse ainda, né? Tá bom. Eu vou dar um exemplo e aí você... Tô com medo. Cara, vendedor, correria, final de mês, pra quem não viu todos aqui, ainda não captou essa informação, eu trabalhei na RD Station, nos primórdios, e se tem uma coisa que a RD é muito boa, sempre foi muito boa em processo, em cobrança, em, tipo assim, cara, fazia uma parada que
se você não tivesse dando sangue, você não estava feliz. Era realmente, assim, centrado de cabeça. E eu estava ali, numa posição de vendas, estava acho que há 1 ano. E eu era high performer, eu queria continuar sendo. Então, chegava no final de mês, se eu não tinha a meta batida, eu ia dar um jeito. Cara, eu não parava até chegar. E eu sempre fui meio zoiuda. E a gente tinha lá uma planilha para olhar quanto que a gente ia ganhar de comissão. Então, eu fazia o cálculo de quanto que eu queria ganhar. E vendedor tem que gostar de dinheiro, tá? Se você não tá fazendo a conta da comissão, tá errado. Se eu ficava olhando quanto que eu queria ganhar, ficava ali fazendo a conta e tal, e ligando pra parceira nessa correria, eu aqui enfurnada numa sala trabalhando, falando com o cliente. Na época, boleto era uma coisa comum. Aí eu não sei mais se usa isso, que eu trabalho em empresa americana. Não me pertence mais. Mas boleto, como é que funciona? Você mandava o boleto, você não sabia se a pessoa pagou ou não. Você tinha que ligar, pegar comprovante. Então, assim, era um estresse vendendo boleto, mas no último dia do mês era isso que sobrava. E aí, nessa de boleto, eu negociei, deu tudo certo. A mulher falou, pode mandar o boleto. Eu falei, bora. Mandei. E nada dela, a mulher me mandar comprovante, nada. Liguei pra ela falando, cara, te mandei o boleto, você pagou, me manda o comprovante. Ela olhou, peraí, vou ver o e-mail. Ela abriu e falou, Bárbara, mas você me mandou seu lerite. Ai, que vergonha. Total, ganhava 2 contos, cara. Nossa, é uma humilhação todo dia, né? Ela pagou na hora, ela falou, ai, que judiação, deixa eu ajudar. Ela pagou na hora o boleto. Eu não lembro o nome da empresa da pessoa, mas se chegou em você e você lembra disso. Cara, eu não sei se eu tenho história engraçada. Teve muita merda no processo. Eu lembro que, assim, ali no comecinho, uma vez eu fiz uma proposta pra mandar pra um cliente, eu mandei com preço de custo. Maravilha, o cliente fechou, tá feliz até hoje. E aí ela já tinha sido minha cliente antes, eu mandei uma mensagem pra ela, falei, eu preciso da sua ajuda. Sabe aquela proposta que tá no seu e-mail? Ela foi com preço de custo. Você ignora aquele e-mail, que senão eu vou ser sumariamente demitida. E ela falou, fica tranquila, tá no meu e-mail, eu nem vi ainda, mas assim, essa também foi uma situação que, olha como é importante você ter um bom relacionamento com o seu cliente. Eu podia ter, desculpa meu francês, tomado no cu. Ué, você faz. E, cara, assim, tem muita história engraçada no meio do caminho. Eu lembro que eu tava entregando uma concorrência com o Tumé. Tumé, te amo. Gente, eu acho o máximo que a gente supõe que todo mundo assiste meu podcast. Acho isso incrível. Eles vão ouvir! Eles vão ouvir. Claro que vão. Porque eu vou falar assim, falei de você no podcast da Babi. Vai Você ter que ouvir ver. inteiro. A gente não vai falar 1 minuto. Não. Aí, Tomé. Era assim, 1h da manhã, na agência. E aí tinha um podcast, na época, acho que se eu não me engano, era um podcast chamado... Um milkshake chamado Wanda. Alguma coisa assim, a gente ouvindo. E eu acho que é um podcast de uns ex-publicitários também. E aí eles falando que estavam passando um perrengue. E aí o plano de mídia não foi aprovado. E aí aquela coisa toda. E aí a pessoa do podcast falou assim... Brother, sabe quem vai se preocupar se teu plano de mídia não sair amanhã? Só você. Érica. Tananana, desligando o computador. E a gente, 1h da derretendo. manhã, entregando concorrência. E que faz parte do game e é gostoso. Acho que a gente consolida relações com as pessoas a partir disso, novamente. Quem esteve contigo nas trincheiras. Tomé e eu muito entregamos concorrência juntos e muito ganhamos concorrência juntos. Sim, e a satisfação de você falar assim, comi aquela grama, pastei aquilo ali e o mérito vem, sabe? E aí era essa coisa, tipo, ai meu, comendo pizza meia-noite na agência, aquela coisa, ai o glamour. Não tem glamour nisso. Ninguém gosta de estar trabalhando meia-noite na agência. Às vezes é necessário, mas se você tá com um time foda, que tá ali com você, e eu acho que você tem que pensar que quando você tá numa posição de liderança também, as pessoas, eu penso muito que as pessoas não trabalham para mim, elas trabalham comigo. Óbvio. Sim. E tem muita gente que ainda não entendeu isso. Não tem nada menos motivador do que você ter uma liderança que faz com que as pessoas pensem que você está trabalhando para ela e não com ela. Né? Eu tive muita sorte ao longo da minha vida de ter lideranças muito incríveis que, durante algumas delas, né, eu tive esse sentimento de estar trabalhando junto, fazer parte daquilo e não tendo um chefe.
né? Como já tive, como você já teve, como todo mundo já teve, né? Essas experiências, inclusive, Malden fala, cara, é essa galera aí que faz a gente ter amor pelo que a gente faz, né? E aí carrego isso pra minha vida e são da minha relação pessoal. Eu vou viajar agora pra Porto Alegre, pra aquele festival lá, o Turá, vai ter um monte de show. E confesso que assim, o Turá é pra mim uma desculpa pra ir pra lá, porque eu estou morrendo de saudade de metade dos meus amigos que são gaúchos, sei lá, e todo mundo eu conheço através de onde? Do mercado de trabalho. Muito bom. Ai, que pena que tem que acabar. Dava pra gente ficar umas 3 horas aqui, tem vinho. A gente dava vai pra ficar um continuar, vocês tempão só não vão aqui. ouvir. Agora, se você quer ouvir, tem que fazer o quê? Vai nos eventos, faça networking, quem sabe você não encontra a gente, Manda não um é? e-mail pra gente, manda um WhatsApp, a gente é muito legal. Bom, pra encerrar, um recado, um conselho, última coisa que você gostaria que tivessem te falado quando você começou. Não seja prepotente. E seja assim, eu acho que é muito importante a gente ser ambicioso. Eu acho que a ambição leva a gente a lugares muito legais quando a gente tomar ela em doses homeopáticas e na medida certa, né? Eu acho que eu vim de lugar nenhum. E quando eu vejo o que eu conquistei, a minha casa, a minha vida, o meu espaço no mercado de trabalho, foi essa ambição que me motivou, né? E eu olho para trás e eu vejo assim, não adianta você começar hoje e já querer ganhar um super salário, já querer ser chefe, liderança de todo mundo. As coisas, elas acontecem por merecimento. Tem um pouquinho de sorte, tem um pouquinho de você ser bom no que você faz, tem um pouquinho de desempenho, de mérito, de estar conectado com pessoas muito legais que vão te puxar para cima. Tente estar cercada de mulheres. Cara, não tem nada mais fundamental e importante do que você estar cercada de mulher foda. Uma puxa a outra, a gente tava falando disso ontem. A Ana Ferraz, minha liderança atual, me deu um livro para eu ler, que ela tem um conto lá que fala exatamente sobre isso. Então, assim, ninguém solta a mão de ninguém. Esteja cercada de mulher foda. Porque é a gente que vai uma puxar a outra. Um dia você tá num lugar alto, um dia você tá num lugar baixo, um dia você tá bem, um dia você tá mal. Esteja cercada de quem reconhece o seu trabalho, de quem tem a sua presença como privilégio. E, novamente, seja curioso. Não tenha a prepotência de achar que você não tem mais nada para aprender. Impossível. A gente tá aqui para aprender e se desenvolver todos os dias. Então, para mim, acho que no final do dia seja curioso. Acho que a gente tem que ser, essa curiosidade é uma coisa muito gostosa e nativo do ser humano, né? Maravilhosa, perfeita. Vai ficar maravilhoso no vídeo. Um adendo. Esse podcast é pra todo mundo. Meninos, se vocês não estão entendendo por que ela falou isso de esteja cercada de mulheres, é porque não era automático pra gente, quando a gente começou, que uma mulher ajuda a outra. Era uma competição e era algo desnecessário como se não houvesse espaço para todas ao mesmo tempo. Coisa que, para os homens, pela maneira que o mundo se desenvolveu, sempre foi natural. Sempre falou-se de trabalho no futebol, no bar. Mulheres não tinham esse hábito. Isso é novo pra gente. E é o máximo, a gente adora. Eu amo. Porque antes o espaço da mulher era em casa, com filhos, e tá tudo bem também. Mas nas rodas de mulheres as conversas eram sobre marido, sobre filhos. E aprender a fazer networking, aprender a falar de trabalho, a se vender, tudo isso é muito recente no universo feminino, assim. Veio muita gente foda ensinando isso pra gente, né? Muita mulher pica no mercado que fez livro, ensinou, mas isso é novo pra gente. Então, por isso que esse recado é tão importante pras mulheres, porque se por acaso isso tá intrínseco em você, de tipo, que existe uma competição, esquece isso. Eu e a Erika, a gente tava falando ontem, assim, quantas mulheres que já estão há mais tempo no mercado, que são um pouco mais velhas, tem tanto pra trazer pra gente, né? E às vezes a gente negligencia. Pra mim, a minha relação com a Lilian veio desse lugar, inclusive. Uma mulher
foda. Ela é foda. E aprendi tanto com ela. E eu falo assim, eu quero ser essa mulher pra alguma outra mulher em algum momento também, sabe? Exato. Então, assim, se admirem, se indiquem, se ajudem. Tira isso da frente, essa competição, essa coisa de... que é intrínseco às vezes, porque principalmente às 30, né? A gente cresceu num mundo tão competitivo nesse sentido. Mas é esse o recado, assim. E pros meninos continuem fazendo o que vocês já sabem, gente. Façam o networking de vocês, continuem. E se der, pra homem e mulher se ajudar também é excelente, né? Olha que beleza. Óbvio. É isso. Então tá bom. Muito, muito obrigada. Ficaria 5 horas gravando, mas vai ser bom que a gente vai desligar pra poder falar mais. Tô com fome. Eu também. Vamos comer. Então é isso, gente. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau.